palavra para você. Boa tarde. Boa tarde, amigos e amigas aqui presentes. É com muita alegria que estamos aqui mais um domingo, né? Um domingo hoje de alegria para muita gente no Brasil e para a gente também, que está aqui no Leão, podendo compartilhar da palavra de Jesus. A mensagem de hoje é do livro Pão Nosso, de Emmanuel, a mensagem 129, titulada Ao Partir do Pão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido ao partir do pão. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 35. Muito importante o episódio que o Mestre é reconhecido pelos discípulos que se dirigiam para Emaús em desesperação. Jesus seguiu-os, qual amigo oculto, fixando-lhes a verdade no coração com as fórmulas verbais carinhosas e doces. Grande parte do caminho foi atravessado em companhia daquele homem, amoroso e sábio, que ambos interpretaram por generoso e simpático desconhecido, e somente ao partir do pão reconhecem o Mestre muito amado. Os dois aprendizes não conseguiram identificação nem pelas palavras, nem pelo gesto afetuoso. Contudo, tão logo surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram. Não será o mesmo que vem ocorrendo no mundo há milênios? Compactas multidões de candidatos à fé se afastam do serviço divino por não atingirem, depois de certa expectação, as vantagens que aguardavam no imediatismo da luta humana. Sem garantia financeira, sem caprichos satisfeitos, não comungam na crença renovadora, respeitável e fiel. É necessário combater semelhante miopia da alma. Louvado seja o Senhor por todas as lições e testemunhos que nos confere, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras não apenas na divisão dos bens fragmentários, mas continuarás muito longe da verdade se o procuras apenas na divisão dos bens fragmentários e perecíveis. Essa passagem aqui se deu após a morte de Jesus, quando dois de seus discípulos seguiam para Emaús e um andarilho seguiu um caminho com eles, né? E eles ficaram ali com a companhia daquele homem sem entenderem bem quem era aquele homem. E o homem sempre com gestos doces, palavras afetuosas, e no momento de fome, a fome apertou, eles sentaram, e quando o homem, o andarilho, partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. E aí então foi toda aquela emoção e certamente até, meu Deus, por que a gente não reconheceu? Na vida parece que seria um passo de mágica, que Jesus ia aparecer para eles como ele mesmo, como Jesus, e na mesma hora ele ia nos reconhecer. E muitas vezes a gente se depara com isso na vida cotidiana. Às vezes a gente vê nas placas, em alguns carros, Jesus vai voltar. Logo ele vai estar conosco. E a gente fica esperando por uma fórmula mágica, ou um disco voador, ou que as nuvens irão se abrir no céu e Jesus vai aparecer para a gente, né? Quando na verdade Jesus está aqui presente conosco, no irmão que sofre, em alguma pessoa que nos pede ajuda, em alguém mais exaltado que pede a nossa compreensão, que pede que tenhamos uma postura como se fosse Jesus que estivesse em nosso lugar. Um médico indiano, o Dr. Deepak Chopra, ele fala que em um dos livros dele, que muitas vezes se eu encontrar Dona Lourdes, se eu estiver aqui no centro da cidade e encontrar Dona Lourdes aqui, eu vou conhecer, Dona Lourdes, tudo bem, e vou falar com ela, já conhecendo Dona Lourdes. Mas se eu encontrar com Dona Lourdes lá em São Paulo, provavelmente eu vou passar por ela e vou dizer, eu conheço aquela senhora de algum lugar, mas a memória da gente tem um lapso, um fragmento, e a gente não vai conseguir reconhecer aquela pessoa no mesmo momento. E Jesus nos advertiu para que a gente se prepare para reconhecer a cada um como ele é, onde quer que esteja, né? Nessa passagem aqui, muito bem colocada. Às vezes a gente fica esperando uma presença material maior para que isso se estabeleça. Quando a gente vinha
olhando aqui para o Leão agora, e o Jacó, passou um avião ia levantando o voo, e Jacó disse: nossa, como é interessante, a gente só chega no aeroporto, quem tem costume de viajar, e acha que o avião está ali simplesmente esperando que a gente chegue, embarque, e não se dá conta de todo o aparato que é necessário para aquele avião decolar. Quantas pessoas tiveram que trabalhar antes, vender as passagens, quantas pessoas precisaram ir pegar comandante, aeromoça, arrumar o avião, limpar o sanitário do avião, carregar o avião com as malas, abastecer. Existiu todo um aparato para isso. Também tem uma historinha de uma dona de casa que o marido chegou ao fim da tarde e viu a torneira do jardim ligada, viu a casa toda bagunçada, o jardim cheio de sujeira de cachorro, a porta aberta, os meninos com a roupa de dormir ainda no final da tarde, estavam de pijama, brincando, prato sujo em cima da mesa, chegou na cozinha, a pia estava abarrotada de louça, e o marido foi subindo e se dando conta de que a casa estava uma bagunça, o que tinha acontecido. A mulher só podia estar doente, o que foi que houve? Subiu as escadas e a mulher estava deitada na cama, lendo uma revista. E ele, meu amor, o que foi que aconteceu? O que é que houve? Ela olhou para ele e disse: hoje eu não fiz nada. Porque todo dia aquele marido chegava de novo, tudo pronto, lindo, brilhando, cheiroso, e dizia: mas você passa o dia fazendo o quê? Você não faz nada? E a mulher naquele dia realmente não fez nada. E a gente na nossa vida muitas vezes trata assim, pensando que tudo é um passo de mágica, tudo vai parecer pronto, e esquece que tem a parte da gente, do aprendizado, da construção. É claro que a gente não vai ser em todo momento de impaciência, que a gente vai conseguir se reconhecer Jesus em nós, que a gente vai tentar se colocar num lugar ou outro e fazer com que ele seja ali uma imagem de Jesus, um Jesus ainda em crescimento, né? Mas Jesus já foi perfeito como nós. Todos nós estamos em processo de crescimento. E todos um dia estaremos onde ele disse, até como a dona Dagmar colocou, que faremos muito mais que ele. Agora temos que querer, temos que construir, temos que fazer. E essa mensagem de hoje, quando Emmanuel coloca assim, que quando surgiu o pão materializado, dissiparam todas as dúvidas e creram, porque era aquele pão o que ligava a nossa necessidade terrena. Jesus trocou palavras doces com os discípulos, fez gestos carinhosos, afetuosos, mas somente na hora que a fome apertou, que eles sentaram e disseram: agora vamos comer, vamos cuidar do corpo físico, é que Jesus partiu o pão, que seria o símbolo da materialidade da gente, e os discípulos reconheceram: é Jesus. Por que a gente não se deu conta disso antes? Foi todo um milagre, toda uma mágica, esse tempo todo que ele esteve com a gente, e só agora, a partir do pão, que a gente reconheceu Jesus. Então, como é que a gente faz para reconhecer Jesus nessa construção? Como é que a gente faz para reconhecer Jesus nesses gestos afetuosos que ele teve na caminhada? Nem é fácil, nem é difícil, depende do ponto de vista de cada um, depende do esforço que a gente está interessado em empreender nessa caminhada. Quando a gente se dispõe, por exemplo, no domingo à tarde de carnaval, um dia de festa, estamos todos aqui reunidos, né, em nome de Jesus, para aprender um pouco mais, a gente já está se colocando nesse momento de aprendizado. Ou a gente já sabe dessa passagem que eu estou falando aqui, ou a gente está aprendendo, e com a medida que essa mensagem entra, que a gente reconhece as palavras de Jesus, que a gente reconhece o irmão, por exemplo, na casa espírita, é muito fácil para a gente que está aqui reconhecer os irmãos que chegam como sendo Jesus. A gente se coloca na hora que a gente, o trabalhador, entra ali por aquela porta, ele faz: estou na casa de Jesus. E ele está interessado realmente em, naquele momento, abrir seu coração e escutar alguém que vem contar uma história triste, ou até mesmo alguma coisa do dia a dia. Então, nesse momento que a gente está aqui, para a gente é fácil, a gente está lembrando: não, mas eu estou servindo a Jesus, estou aqui por Jesus, não estou aqui para ajudar ninguém, estou aqui para ajudar Jesus. Então, de certa forma, a gente está numa posição confortável, porque a gente
Interiormente já colocou: estou aqui para servir ao Cristo. Mas quando a gente sai daquela porta e vai para o carro, entra no carro, pega a bicicleta ou pega o ônibus e vai para a nossa casa, como é que a gente faz para reconhecer Jesus em nossas vidas? E na verdade é uma tarefa de memória. Como eu falei no início, que o Dr. Deepak Chopra disse, que é difícil a gente reconhecer o outro que a gente conhece no Leão e lembrar dele lá em São Paulo. A memória fisicamente vai ter um lapso aí e não vai reconhecer. Então a gente tem que realmente ter exercícios de memória, de querer se exercitar para poder lembrar dessas situações e poder fazer com que isso seja parte da nossa vida. Se eu tenho mania de deixar a chave na porta de casa quando eu vou dormir e eu não quero que aquela chave fique ali, porque pode vir alguém, quebrar o vidro da porta e pegar a chave, abrir a porta e eu me pegar desprevenida dormindo, eu vou começar a fazer um mecanismo para que eu lembre daquilo. Seja botar um celular para despertar, seja colocar um bilhetinho, amarrar uma fita no dedo, vai precisar de um exercício. Até o dia que eu não vou precisar mais do celular para despertar, para dizer: Lucila, a chave na porta ou a fitinha no dedo, vai ter um dia que eu vou dizer: a chave na porta eu esqueci e vou saber já que a chave não está mais na porta que eu já peguei. E do mesmo modo com Jesus, ou com o que eu tenho que fazer para reconhecer o outro como sendo Jesus. Eu tenho que querer lembrar disso e querer modificar. Seja no marido que chega chateando, na esposa que vem com mais uma ladainha, ou no filho, eu vou parar e fazer o exercício de lembrar: poxa, mas quem é ele? É meu irmão? Ele é um enviado de Jesus ou é o próprio Jesus na minha vida, querendo se fazer reconhecer para que eu tenha mais tolerância ou mais paciência? E eu vou ter que realmente querer fazer esse exercício de memória, de memorização, para que um dia essa atitude seja natural em minha vida. E para que tudo comece, diz o adagio popular, que uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Não é diferente para querermos ser reconhecidos como irmãos de Jesus, né? Teremos que querer fazer isso, começarmos essa atividade prática todo dia. E agora? Qual é o meu exercício com Jesus hoje? É agora no trânsito, numa fechada que eu levei? É no motorista de ônibus mal educado que eu dou bom dia 100 vezes? E 100 vezes ele não me dá bom dia, mas se na 100ª vez eu desistir de não dar bom dia, o motorista de ônibus com sua má educação conseguiu vencer meu bom hábito. E eu vou ter que dar 102, 103, 104 vezes bom dia, até que um dia que ele vai dizer: poxa, mas essa mulher não existe, tá bom dia. E eu já quero conseguir, com minha atividade, com minha persistência, vencer o mau hábito dele e evitar cair também na tentação de querer passar por cima de uma coisa boa e fazer uma coisa, ficar omissa ante a situação. E era isso que eu queria passar para todos nós, né? Que eu também estou aqui em aprendizado, que todos tenhamos uma boa tarde, um bom feriado, muita paz e um dia, que Jesus não precisa se materializar no pão para que nós o reconheçamos. Que legal. Boa tarde. Olha, hoje uma passagem do Evangelho tão conhecida, mas tão conhecida de um jeito, que eu vou fazer o seguinte: eu vou ler e aí depois vou dar por encerrado. Porque que vocês vão ver como é simples essa parábola. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo à margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas
Levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Eu pulei aqui uma parte. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 70 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus 13, versículos 1 a 9. Não é simples essa passagem? Ela é tão simples de um jeito que aí Jesus ainda diz: espera aí, pode ser que alguém não entenda, eu mesmo vou explicar. E aí ele explica na continuação, ainda em Mateus, só que agora passam-se 9 versículos, a partir do 18, ele diz assim: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo, em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra e que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por 1. Está aí a palavra, está aí a explicação. Carece de mais alguma informação? Não. Eu acho que essa palavra todo mundo entendeu. Se não entendeu é porque Jesus explicou muito superficial. Ou então ele queria dizer, como ele sempre fez, queria dizer mais alguma coisa. Se vocês acharem que está bom, eu paro. Se vocês quiserem, eu vou somente colocar uma pitadinha nessa parábola. O que vocês acham? Posso colocar, né, uma pitadinha aqui? Okay? Então, vamos começar analisando alguns detalhezinhos, a maneira do Espírito Emmanuel. Eu nem sei se ele faria essa observação, mas é como eu estava fazendo na hora que eu comecei. Eu vou começar bem devagarzinho para a gente perceber bem que coisa interessante. Jesus estava na beira do mar e tinha uma multidão que ia crescendo. Aí ele foi para o barco, deixou a multidão na beira e do barco ele começou a falar. Que imagem interessante. Quer dizer que Jesus queria aparecer, não é verdade? Todo mundo estava na beira do mar, então agora ele foi para o pedestal, todo mundo ficou olhando para ele. As pessoas presunçosas, vaidosas, tirarão essa ilação logo de saída. Eu imaginei diferente. Eu digo, olha, se Jesus ficasse ali no meio de todo mundo, ia ficar todo mundo se espichando, empurram para cá, um para lá, para ver onde ele estava. Então, em vez dele deixar que as pessoas se acotopelassem para ver, ele disse: eu vou para um lugar onde todo mundo pode me ver tranquilamente. E ainda com uma vantagem, sem perder a beleza da paisagem que está ao fundo, que era a própria natureza, o próprio mar. Será que não foi essa a intenção dele? Será que quando a gente vai fazer as coisas, a gente está hoje pensando muito mais em aparecer ou em deixar que tudo, inclusive, continue como está? Nós apenas estamos facilitando para que o outro não perca aquilo que a gente tem para oferecer. Parece que isso está mais condizente com a figura de Jesus. E aí logo em seguida ele diz assim: aquele que semeia, saiu a semear. Parece redundante. Então, um semeador saiu a semear. Poderia ele pensar, pode ser que tenha algumas pessoas que não sejam semeadoras, mas também saem a semear. Então ele não quis deixar que houvesse dúvidas quanto de quem ele estava falando. Ele não estava falando de uma pessoa que não tem o que fazer. Já que eu não tenho o que fazer, me dá aqui umas sementes que eu vou ver o que é que eu faço com isso. Ele não, ele fez questão de pontuar: aquele que semeia, ele saiu a semear. Que coisa interessante. Por que é interessante?
Porque se nós perguntarmos a qualquer pessoa que semeia hoje, e aqui no sentido literal da palavra, ou seja, que cava o chão, que limpa o chão, que prepara o chão e planta e põe lá o adubo para depois plantar, o nosso semeador de hoje é diferente desse semeador do tempo que Jesus falou. Por quê? Se eu quero plantar milho, eu vou ter que ver uma terra boa para milho, qual é o tipo de solo bom para milho, que tipo de aguação ou de chuva natural, qual é o período, o clima, o ambiente. E eu vou ainda procurar, peraí, não, aqui só tem pedra, como é que eu vou jogar milho em cima de pedra? Milho eu devo colocar 5 milhos num único buraquinho, por que eu não coloco só um? Porque existe uma proporção e aí tem um monte de coisas, um monte de sabedoria. Aquele homem que sabia semear, porque era um semeador, era um relapso. O que foi que ele fez? Primeira coisa, ele pegou um monte de semente e jogou. Olha que figura estranha que Jesus colocou para a gente. O semeador saiu a semear. Uau! Sabe que eu fiquei encucado com esse negócio? Eu acho que vocês também devem estar encucados, né? Eu acho que todo mundo já leu isso e já deve ter pensado, como é que pode? O homem que semeia, ele saiu a semear e uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Peraí, então ele não tinha nem cuidado com o que ele levava, porque saiu caindo tudo. Ele ia andando para semear e as sementes já começaram a cair, quer dizer, ele não teve nem cuidado. Não é assim que a gente fica imaginando, meu Deus do céu, olha que imagem que Jesus foi buscar. Por que ele não já pegou um agricultor que já sabia onde plantar e já plantou logo tudo direitinho? Mas não, ele saiu e caíram. As sementes caíram no caminho. E aí o que acontece? Os pássaros vêm, vê aquilo, opa, comida de graça, vamos lá, e já pega e vai embora. Aquilo ali não vai dar coisa nenhuma. Outra parte caiu nas pedras. Tá bom, então ele não estava plantando nem no caminho, nem nas pedras, mas deixou cair a semente. Que bom semeador é esse, que deixa a semente cair no meio das pedras. Ah, mas algumas ali, pelo menos mergulharam um pouquinho, quando começaram a nascer, as pedras não tinham como elas irem mais para dentro. Veio o sol, abafou, matou. Outras caíram em alguns lugares que eram até mais propícios. Ainda assim parece que foi casual, caiu ali. Mas ali tinha muitos espinheiros. Os espinheiros cresceram e abafaram, porque aquilo deveria ser uma semente frágil para aquele tipo de plantação. Quer dizer, ele também não escolheu nem no meio de que ou de quem ele ia plantar o que ele estava plantando. E era um semeador que saiu a semear. E por fim, ele semeou ou caiu semente numa boa terra, numa terra propícia. E aí sim, e aí ele entra na matemática. Né? Eu tenho uma palestra chamada Matemática do Perdão, em que eu mostro que Jesus, em muitos momentos, ele trabalhou matematicamente. Então essas sementes, umas deram 100, outras 60, outras 30. Ele não disse que nenhuma dessas não deu nada. Opa, então quer dizer que se cai num lugar bom, o negócio é bom, porque por menos que dê, sempre rende alguma coisa. Ok, tá bom, né? Já coloquei os asteriscos, podemos parar por aqui? Não é tão fácil a palestra, não? Ou a palestra, a parábola. Eu achei tão legal essa parábola, agora eu fiquei com esse negócio assim, quem é esse semeador descuidado? É um semeador relaxado? Ou não será que é? E aí eu digo, será que se eu for falar desse jeito eu vou provocar muito? Dona Dagmar vai ficar olhando para mim e diz, meu filho vai parar onde com essa conversa? Porque nessas alturas ela deve estar ali inquieta. O que ele quer dizer? Quer dizer então que Jesus pegou um exemplo de um descuidado e esse semeador, assim que a gente lê, um semeador saiu a semear, a gente imagina que esse semeador é Deus. Agora complicou tudo na minha cabeça. Pois é, complicou na minha também. Como é que eu vou sair agora dessa situação? Melhor eu esperar dar o tempo ali, aí eu pego o violão e canto e aí fica tudo certo, né? Aí cada um vai para casa pensar mais um pouco e quando terminar a reunião, não dá mais puxamentos deles, com muita razão, porque isso não se faz nem de brincadeira, muito menos no leão. Então vamos retomar aqui. Primeira coisa que é interessante. Eu acho que todo mundo que já parou para dar uma lida no Novo Testamento, encontra Jesus fazendo um monte de parábolas, em muitos momentos. E raramente ele explica as parábolas. Ele diz a parábola dele
O reino dos céus se parece com uma boda em que o rei chamou as pessoas, pronto, acabou. E ele não dá um sentido mais profundo. Mas nesta parábola, ele não só contou a parábola detalhadamente, como ainda disse: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Opa, isso tinha escapado. Ele disse, não foi? Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus capítulo 13, versículo 9. O que ele queria dizer com isso? Mas não estava todo mundo ouvindo? Ou será que tinha surdos ali? Ou será que não era do ouvido que ele queria falar? Ou será que ele estava dizendo tudo isso, mas que tinha outra coisa que a gente teria que buscar? E aí é quando então, alguns dizem que foi a explicação dada por Jesus. Mateus coloca como sendo ele, Marcos também coloca como sendo ele, mas há uma discussão dizendo de que a interpretação da parábola foi do apóstolo e não dele, até caracterizando de que ele não tinha o hábito de comentar. Mas pelo sim, pelo não, vamos imaginar, esta tem um comentário. E tem um comentário que é muito próprio. Aí o que é que nós, religiosos, de uma forma geral, nós os que seguimos ou nos orientamos pelo Evangelho de Jesus, o que nós deduzimos? Bom, essa parábola é assim: a gente recebeu Jesus, Jesus entrou no nosso coração, mas a gente não estava nem aí. Vieram os espíritos obsessores, ou vieram os capetas, ou vieram quem quer que a gente dê o nome, arrancou tudo e a gente não quer saber de coisa nenhuma. Outras vezes a gente até um dia chegou numa religião e ouviu alguma coisa, isso é bacana, mas deixa para lá, afinal de contas a gente está aqui para viver, ou seja, estava no meio das pedras, e assim sucessivamente. E parece que a parábola foi destinada exclusivamente para isso. Mas será que a gente não consegue mudar o ângulo? Porque tudo tem um ângulo. Vocês estão me olhando de frente, mas se tiver aqui alguém atrás, não vai me ver do jeito que vocês estão me vendo. Assim, se tiver alguém do lado, também não vai me ver como vocês estão me vendo. Será que só tem este caminho? O que Jesus queria dizer? Ouça quem tem ouvidos de ouvir. E ficou intrigante essa história do semeador que saiu a semear, mas na realidade ele não saiu semeando, ele saiu deixando cair ao longo do caminho. E esse Senhor seria Deus. Ok, então vamos imaginar que seria Deus. Qual é a diferença entre semeador e nós? Hoje, no momento atual, qual é a grande diferença entre ele e nós? Nós somos mais inteligentes do que ele, porque nós iríamos fazer tudo o que deveríamos, para só colocar a semente num lugar bom. Significa dizer, vamos agora fazer a inversão, vamos colocar, Deus agora pensa igual eu pensei. Então o que era que Deus iria fazer? Peraí, aqui, não, esses espíritos aqui não vão prestar não, então não deixa eles nascer. Não, esses daqui são mais ou menos, nós vamos se apagar logo, porque o sol vai acabar com tudo. Não, então nem adianta deixar também esses aqui. Esses outros aqui a gente vai mandar nascer, mas não, vai parecer espíritos maus e vão acabar com eles. Então também não deixa eles criar. Então Deus só vai criar só gente boa. Já viu que nós aqui todos, ou quase todos, talvez nunca tivéssemos nascido. Que ideia fantástica de Deus! Mesmo ele sabendo que a gente poderia não frutificar, mesmo ele sabendo que a gente poderia ser as peças boas que somos, deixou que a gente fosse plantada no caminho. Nossa, que coisa fantástica! Quem poderia pensar numa coisa desse jeito? Jesus, só ele. Só quem tivesse tanto conhecimento da matriz para poder interpretá-la. Porque quando a gente vai interpretar Deus, por mais que a gente diga que Deus não é gente, que Deus é espírito, é mais do que espírito, que Deus não tem nada de antropomórfico, que Deus é transcendente, mas na hora que a gente vai dizer Deus é igual um pai que está cuidando de uma criança, e aí a gente mata toda a nossa teoria. Porque Deus está muito mais além. E quando a gente pega Jesus falando de Deus, mesmo numa parábola, a gente vê como a gente não entende. Um semeador, o semeador, saiu a semear.
E deixou que as sementes fossem caindo no caminho, nas pedras, no meio dos espinheiros, e umas também nas terras boas. Mas o modelo de Deus é diferente do nosso. Eu preciso de um funcionário na minha empresa, mas ele tem que ser bem qualificado. Eu preciso de um professor na minha escola, mas ele tem que ser de gabarito. Eu preciso de uma pessoa para me casar, mas tem que ser de primeira linha. Eu preciso, e todas as vezes que a gente se refere a seres humanos, a gente põe à crua, à vista, todo o nosso padrão de eleição, exigências e preconceitos. Se a gente imaginar que Deus iria fazer isso conosco, nós não seríamos. E como ele sabia que nós éramos uma semente, que passávamos por reciclagem, desculpe a analogia, mas ela é inevitável. A semente caiu no caminho, vieram as aves e as levaram, ok, mas dentro do sistema cíclico da natureza, o que acontece com essa semente que foi comida pelo passarinho? Ela vai retornar à própria natureza, agora sob forma fermentada, para propiciar novas vidas em outros modelos, em outras estruturas. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Quanta sabedoria! Mas se eu tivesse uma pessoa que eu colocasse na minha empresa, mas a pessoa não tem capacidade para nada. Pois é, você vai ter muito trabalho. Mas se você transformar essa pessoa numa pessoa virtuosa, ou numa pessoa capacitada, quantos méritos você terá conquistado? Mas a gente está preocupado com isso? A gente não está preocupado com isso. A gente está preocupado em ficar olhando as pessoas para dizer que um anda feio, que o outro tem a mania de puxar o cabelo para o lado, que o outro nem cabelo para puxar tem, e por aí vai. A gente está preocupado com mil coisas e perdemos a essência. Literalmente perdemos a essência das pessoas. Porque não temos coragem de sair a semear. Nós semeamos o quê? Que tipo de semeadura nós temos feito? Nós geramos discórdias para tudo quanto é lado. É impressionante. Porque nós não temos muita coisa para semear. Por quê? Porque nós selecionamos tanto, que no final não sobra. Um dia eu vi uma mulher separando feijão verde, porque ela queria comer feijão verde. Mas se tiver esses minhoquinhas aí, eu já não quero. Tá bom, aí saiu, tirou minhoquinha, tirou o que tinha um preto, tirou o que tinha não sei o que. No final ela chegou e disse, não, esse feijão é intratável, eu não como de jeito nenhum. E jogou o feijão fora. Aí o que é que fez? Foi a um restaurante e pediu um prato de feijão verde. Aí comeu um feijão sem ser tratado, sem ser nada, com tudo que ela achava que não devia ter comido. Aonde é que nós vamos parar buscando ter sensatez? Porque a gente acha que é sensato. Nós somos tão sensatos que perdemos a referência da sensatez. E Deus parece que é o grande insensato. Imagina, Deus, podendo criar tudo perfeito, criou eu, criou a mim. Pode um negócio desse? Deus não podia ter criado já mais bonito, era impossível, mas uma pessoa melhor do que eu, ele poderia ter criado. Lógico que poderia. Aí vai e me cria cheio de problemas, problema até para vir falar do Evangelho, eu crio. Eu podia muito bem ter lido e ter dito, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, o Evangelho. Aí eu vou e fico buscando essas coisinhas, que ele, em vez de já ficar ali no meio da multidão, não, ele vai no mar, senta-se num barco e fica falando para as pessoas. Aí ele diz, ele já fez isso para que pudéssemos olhar a natureza? Não, eu vou e provoco. Será que ele fez isso não é porque queria aparecer? Veja como Deus não acertou mesmo quando colocou essa semente no lugar que colocou. Quer dizer, ele me colocou no meio das pedras ou no meio dos espinheiros. Não fosse Dona Dragmar com as tesouras para sair cortando os espinhos das outras árvores, eu acho que eu não tinha florescido de jeito nenhum. Mas o Evangelho, ele comporta muitas reflexões. Muitas. A gente é que fica muitas vezes só nessa figurinha fácil, achando que é tudo assim extremamente simples. Nada que não seja extremamente simples.
mas nada que não peça a nossa reflexão, para que a gente não cometa os equívocos. Porque essa parábola do semeador, infelizmente, nós temos usado essa parábola, e eu vou dizer aqui no genérico, das religiões e das pessoas que se dizem cristãs. Essa parábola tem sido usada para a gente olhar para o outro e dizer: aquele dali as aves levaram, aquele dali começou até a prometer, ele veio aqui ao leão assim umas 5, 6 vezes, não vem mais não, está fora. Isso aí brotou na rocha. Aí sério, a parábola é ótima para a gente ficar olhando para os outros. E um sábio um dia chamou uma pessoa que estava muito triste, muito revoltada com a vida, e disse: por favor, vem cá. Pois não, se o senhor poderia olhar através do vidro dessa janela o que tem lá fora? E o homem, por que? Disse: por favor, faça isso. E ele foi, olhou para o vidro, olhou para fora. Me diga o que é que você está vendo. Bom, eu estou vendo a rua, pessoas indo para um lado, para o outro, estou vendo uma pessoa ali pedindo esmolas, estou vendo um monte de coisa, todo o movimento da rua. Diz: por favor, agora venha cá, olha aqui nesse espelho. E aí ele olhou no espelho e o que é que você está vendo agora? Bom, agora eu estou me vendo. Ele disse: é esse o nosso problema da nossa tristeza. Ele disse: como assim? Eu não entendi. A vida, ela nos oferece muitas vezes os vidros que são transparentes para que a gente veja tudo, se interrelacione com tudo e procuremos ajudar, resolver, amparar a tudo e a todos. Somos pobres. Pobreza no sentido mais nobre da palavra. Estamos abertos a tudo. Mas na hora que a prata nos cobre, o que é a prata? É o banho do qual o vidro é revestido, que gera o espelho. Quando o vidro está revestido de prata, ou seja, quando a riqueza, e aqui entenda-se riqueza material, riqueza emocional, riqueza de poder, quando aquilo faz parte do nosso referencial, a gente não vê mais ninguém, a gente só se vê. E aí a gente só se vendo, fica visível o defeito dos outros, porque quando a gente se vê, a gente nunca vê defeito. Olha que coisa impressionante. Não seria mais ou menos por conta desse tipo de reflexão que a gente termina não germinando aquilo que a gente tem para germinar? Quando que o Evangelho tem nos convidado para que a gente reflita melhor, não apenas na figura da primeira impressão, mas que a gente mude o ponto, vamos olhar do outro lado, como agora estamos todos aqui fazendo. Quem é o semeador? É Deus. Nossa referência de Deus é diferente da nossa. Será que um dia a gente não chegará a pensar como Deus? É o ser que nos dá todas as oportunidades, não porque nos deixou cair no caminho, mas nos deu a oportunidade de aprendermos no caminho, nas pedras, no meio dos espinheiros e na terra boa. Nós estamos dentro do mesmo pacote de sementes. Nós podemos cair em qualquer lugar. Ele está dizendo: eu não posso escolher para vocês ao solo onde vocês vão estar. Escolham, elejam. Mesmo vocês caindo no caminho, vocês não germinarão, mas vocês alimentarão as aves do céu. Mesmo vocês caindo nas pedras, o contato vital da semente que começa a desabrochar na rocha dura vai começar a propiciar que ali aprenda também: nossa, eu um dia poderei ser menos rígido para que a vida também floresça em mim. E por aí nós podemos ir tirando tantas belas composições, não para a vida dos outros, mas para a melhoria espiritual, psíquica, emocional, moral, que eu sou, que eu tenho, que eu vivo. Por que não começamos a pensar um pouco mais, em vez de a gente pegar o Evangelho e sair: hoje eu vou ler 5 páginas, era muito melhor a gente pegar uma passagem e procura ver de outro ângulo. Meu Deus, o que Jesus queria dizer? Porque ele não era uma pessoa comum no sentido de pensamento literal ou linear demais. Ele tinha abrangências muito grandes. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ele estava querendo dizer: tem muito mais coisas por trás disso tudo. Será que a gente vai buscar isso?
Ou a gente vai deixar? Será que ele estava falando da nossa encarnação da nossa criação desde o momento em que fomos criados até o final? Será que ele também não estaria falando para este exato segundo da nossa vida? Para o segundo de daqui a pouco? Para o dia de ontem, para o dia de amanhã, literalmente falando? Ou para todo o nosso passado e todo o nosso porvir? Quando é que a gente vai começar a viver isto? Foi tão bem colocadas as reflexões que surgiram no nosso exórdio, que fica até dispensável de entrar em muitos detalhes de como a gente poderia, de fato, começar a identificar não só Jesus, mas identificar Deus, mesmo na miséria. Porque se Deus é o grande semeador e Ele deixou que as aves viessem comer as sementes, tem grandes lições aí. Só que a gente não está atento. Não estamos atentos para a grandiosidade de Deus, de que Deus está cuidando de nós. Mesmo quando aparentemente estamos totalmente perdidos, nos considerando inválidos, sentindo que o mundo está falseado debaixo dos nossos pés. Talvez estejamos em algum outro ponto, em algum outro momento, em alguma outra circunstância. Mas isso será castigo? Se Deus me castigar, eu nem existo. Porque Ele é tão grande, é tão poder, é tão tudo, que o monstro no grande não poderá nunca lutar com o insignificante do pequeno. Se Deus sair e ficar magoado comigo e quiser me castigar, acabou-se. Como Ele nunca fez isso, nem quando eu era pior, isso significa dizer que Ele está a meu favor. E se Ele está a meu favor, eu estou plantado num bom terreno. Hoje já estou plantado num bom terreno. Não por ser espírita, não por estar aqui, mas porque eu já identifico Ele. Eu já começo a perceber como é que se dá a solicitude de Deus na minha vida. E você, já sabe como é que Deus age na sua vida? Como é que Deus tem agido na minha vida? Nossa, e por que eu tenho tanta dor? Pergunte a própria dor. Mas é porque não é em você. Sim, mas você sabe que dores eu tenho. E qual é a maior dor? É a dor física? É a dor psíquica? É a dor numa perna? É a dor numa cabeça? É a dor em você? É a dor no seu filho? Onde é que está a maior dor? Ninguém pode avaliar a dor de ninguém. Quem tem que avaliar a minha dor sou eu. Mas para eu avaliar a minha dor, eu tenho que sair do meu egocêntrico. No meu egocêntrico modo de pensar. Eu tenho que me olhar como um ser divino, como uma semente que foi deixada pelo semeador, e ele sabe semear. Ele sabe que em determinados momentos eu não suportaria esperar que a terra fosse lavrada. Noutros momentos ele sabe que só numa terra preparada é que eu poderei frutificar o que eu tenho que frutificar. E a gente não entende isso. A gente quantas e quantas vezes passa sem perceber tudo isso. Porque nós somos ainda muito pequenos. E aí achamos que por ser pequenos não podemos também o grande. E aqui eu vou ser meio contraditório. Podemos sim. Meu chefe, não quero mais saber desse negócio de ficar pensando, estudando, melhorando, porque eu não consigo entender, eu não consigo ver como é que eu vou vencer a grande luminosidade dos homens de Deus. O mestre bem simples disse: vem cá, por favor. Coloque a mão nos olhos para que você não cegue, porque eu vou querer que você olhe para o sol. Como assim? Disse: não deixe que o sol penetre nos seus olhos diretamente. Coloque a mão na frente dos seus olhos. E aqueles jovens veio sem entender o porquê daquilo, olhou para o sol, mas colocou a mão aqui. Se você está vendo o sol, não. O sol está ferindo sua retina? Não. Ótimo, muito bem. Está aí a lição. Mas que lição é essa? O sol é muito maior, é tão poderoso que você não pode olhar para ele diretamente. E a sua mão em relação ao sol é quase coisa nenhuma. Mas se você usar a sua mão devidamente, você impede o sol e não se fere com ele, tirando dele todas as virtudes que estão à sua disposição.
Mestre, mas o que é que o senhor quer dizer com isso? É que muitas vezes nós tapamos de forma equivocada a nossa visão. Nós temos o sol de todas as bênçãos da sua vida, da nossa própria vida, mas nós colocamos, tapando a visão disso, as nossas imperfeições, as nossas mesquinharias. E aí o mestre muito severamente diz: ninguém em sã consciência pode culpar ninguém pelas nossas incompetências. E é o que a gente quer. Eu quero encontrar um culpado. Por que a minha vida está assim? Por conta de... Quando a gente não encontra quem, aí culpa Deus. Porque a gente não tem ouvidos de ouvir, não tem olhos de ver. Porque se tivéssemos, bastava o sol estar muito forte, protege. Ora, se minha mão pequena consegue evitar o sol, por que eu não consigo evitar os tormentos da vida? Porque eu não estou usando os anteparos devidos. Mas o que isso tem a ver com a parábola do semeador? Tudo, absolutamente tudo, porque nós estamos aqui semeados. E nós estamos aqui semeando. Ali está outra grande grandiosidade das palavras de Jesus. Quando ele diz, o semeador saiu a semear, ele diz, Deus te semeou. Eu sou semeador, também estou semeando a palavra. Você que me escuta também é um outro semeador. E é engraçado porque ao mesmo tempo eu sou semente e ao mesmo tempo eu sou o semeador. E aí, como a gente nem entende o semeador, a gente se torna maus semeadores também. A gente começa a usar os nossos preconceitos para desviar o sentido de que deveríamos semear com mais confiança. Jesus deu esse exemplo na própria pele. Ele escolheu 12 apóstolos, 12 pescadores, gente que não tinha o que fazer na rua, e o mais sábio de todos que ele escolheu foi o que o traiu. Era o único de seus discípulos que era preparado. Ele disse, olha só, eu semeei aqui, e no final o mais sábio me traiu, o mais próximo me negou, o que convivia perto de mim não me reconheceu a não ser que me tocasse. Aqueles outros foi preciso que eu me fantasiasse de mendigo, e na hora de cortar o pão, como foi colocado no exórdio, foi que me identificaram, não me identificaram nem pelo que eu era, nem pela vibração e frequência que eu emitia, mas se identificaram pela fome, apenas pelo sentido material. Nossa! Afinal de contas, de que semeador nós estamos falando? Jesus falou do semeador, o Pai, mas ele era um outro grande semeador. Escolheu os 12. Se qualquer um empresário, qualquer um administrador, qualquer economista tivesse no lugar de Jesus, nenhum daqueles teria sido escolhido. Mas talvez nenhum daqueles teria dado continuidade à obra de Jesus. Por isso é que Jesus nos semeou. E eu falei aqui, eu acho que há uns 15 dias, quando ele diz assim, tome a sua cruz e siga-me, dizendo, eu não quero saber se você caiu no caminho, nas pedras, no meio das ervas daninhas, ou se você está na terra boa, venha comigo, siga-me, traga a sua carga, que a gente sempre entende cruz como sendo coisa ruim, e cruz é a nossa carga. Carga de conhecimento, carga de ignorância, carga de riqueza, carga de pobreza, carga de saúde, carga de falta dela. É isso que Jesus quer. Venha, eu sou um outro grande semeador. Venha. Basta que a gente tenha a disposição de entender uma passagem como essa, dessa maneira grandiosa. E vejam que coisa fantástica quando a gente diz que Jesus mesmo disse que eu não vim para destruir a lei nem os profetas. Não veio. Teve um comentário que eu li a respeito, só para encerrar, e depois eu vou encerrar com outra coisa, que o escritor ele diz assim, muita gente interpreta mal a parábola do semeador, porque nós estamos entendendo que Jesus veio para colher e ele veio para semear. Não estamos no tempo de colheita, estamos ainda no tempo de semeadura.
Então o que Jesus tem feito para nós é dizer: tenham fé, tenham esperança, persevere, vamos em frente. Mas a gente ainda está com medo. Meu Deus, qual vai ser o dia do julgamento final? E aí vivemos agora nessa transição planetária terrível. Que transição planetária acontece a cada segundo da nossa vida. Todas as vezes que claudicamos houve uma transição planetária infeliz. Todas as vezes que fizemos alguma coisa nova, fizemos uma transição planetária feliz. Mas não, a gente vive com medo. Tem gente que já tem comida guardada nos abrigos, porque se vier um maremoto, se vier uma bomba atômica, tem gente investindo nisso assustadoramente, se esquecendo de que a vida não tem nada a ver com isso. Jesus trouxe para nós a palavra de semeadura e não de destruição. Ele trouxe para nós a certeza de que a vida é uma fonte de esperança contínua. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Isso não é palavra de quem vem dizer o mundo está desgraçado e vai se acabar tudo. É totalmente diferente. E Jesus, na sua coerência, como eu ia dizendo, ele traz de novo para nós as palavras que estão no Salmo 126, capítulo 5, 126, 5, 6. Aqueles que semeiam com lágrimas vão recolher com alegria. Ainda vão chorar, carregando e lançando sementes. No regresso cantam de alegria, transportando os feixes de espigas. O que é que o Salmo queria dizer com isso? Muitas vezes, neste momento em que somos semeadores, e aqui vem o entendimento final, nós estamos deixando a semente cair porque estamos sofrendo. E esse sofrimento muitas vezes rompe os albergues onde nós tínhamos guardado as nossas sementes. E é por isso que nós choramos. Não porque doa necessariamente, mas porque a gente diz: deixe-me semear mais, com mais fartura e melhor. Como fez Jesus. Mas se nós estivermos chorando por este bom motivo, continuemos, ainda que as nossas sementes caiam ao meio do caminho e as aves vêm e busquem, ainda que nós deixemos as sementes caírem no meio das pedras, elas viverão pouco, mas já ensejarão de que a vida existe. Ainda que as aves, as sementes caiam no meio das ervas, dos arbustos, dos espinheiros, a vida já se fará de forma inequívoca, ainda que alguém abafe amanhã. Mas a boa terra será o produto de tudo isso, e aí sim um dia dirão: valeu a pena a semeadura, como valeu a pena a semeadura de Jesus. Eu espero que eu não tenha deixado tanta dúvida, mas se tiver, quando vocês chegarem em casa, vão lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, itens 5 e 6, parábola do semeador. Lá é bem curtinho, não tem nada disso que eu coloquei, mas pelo menos serve para vocês lerem de novo, pensar: deixa eu ver o que é que tem aqui dentro que Jacó não viu, porque sempre tem um outro mundo, que tem um ângulo, eu peguei outro, mas tem todos os outros. Lembremos-nos, pelo menos na nossa dimensão, nós temos 360 graus. O Evangelho apresentou 1 grau, eu hoje apresentei o 2º grau. Ainda tem 358 graus nessa parábola, para nós juntos ou mesmo cada um na sua casinha encontrarmos as referências. E aqui, para deixar a dona Dagmar muito sossegada, Jesus é fantástico. Nossa Senhora, Ele é fantástico. Eu me admiro muito da sabedoria de Jesus, porque não é brincadeira não. Você dizer isso há 2000 anos, ter toda essa profundidade, a gente vai passando o tempo e não percebe, e ele está lá, é aquela semente que está esperando, um dia ela germina, um dia ela dará bons frutos. Já pensou, nós estávamos, em vez de estar na rua, nós estamos aqui hoje. Não sei quem é que vai dizer era melhor que tivesse ficado lá fora, mas que a essas alturas já começou a germinar, pode ter certeza. Muito obrigado.
Mas eu agradeço, mas eu sei que esse aplauso é o mesmo aplauso que eu dou a ele. Ele é quem é fantástico, Jesus. Jesus é muito sábio. E o bom é que na codificação espírita, né, ele também não se fez muito de rogado. Eu acho que até nisso é muito sábio a espiritualidade superior, né? Porque na época de Allan Kardec deveria ter ali em torno de 4,5 bilhões de pessoas encarnadas. Aí escolhem aquele francesinho para trazer o espiritismo. O cara tem que ser muito bem escolhido, porque ele também dá espaço para a gente entender cada coisa na vida, que é fantástico. Preciso é ser feliz, buscar viver feliz é um dever.
soubesse, eu também não tinha nem cantado já. Tá? Ah, eu tô ótimo. Foi porque eu perdi uns quilos, aí fiquei. Aproveitemos bem ainda esses feriados que temos. E eu queria só lembrar